Bem-vindos ao canal Desenhos e Garatujas. Meu nome é Sônia Pimentel e eu falo da cidade de Florestal, Minas Gerais. Nós vamos apresentar os materiais que serão utilizados para confeccionar molduras, barras geométricas, ok? Bem, o primeiro papel a ser utilizado pode ser essas folhas de papel A4, ou também conhecida como folhas de papel sulfite. Eu opto por caderno de capa dura, sem pauta, para poder documentar os meus trabalhos, porque é uma forma prática de manter os trabalhos bem conservados, bem acondicionados. Nós temos que ter só uma atenção, é que o tamanho do papel A4 e o tamanho da folha do caderno de capa dura, sem pauta, são diferentes. Há aproximadamente 1 centímetro a mais na lateral e no comprimento ela tem uma diferença de aproximadamente 2 centímetros. Então mantenham observação, mantenham atenção, porque se vocês forem fazer nesse caderno, é só manter as mesmas medidas que eu vou utilizar. Caso contrário, vocês irão aumentar a medida, certo? A outra ferramenta que nós iremos utilizar é uma régua, que aqui eu vou mostrar. Então, por exemplo, quando eu falar que vocês vão fazer 23 centímetros, então, vocês vão realmente colocar a régua, ao invés do 23, vocês vão colocar no 24. E a mesma coisa na margem superior. Quando eu falar 1 centímetro, vocês vão ter que aumentar 2 centímetros, ok? Então, nós temos o papel, o tipo de papel que nós vamos usar, se vai ser uma folha A4, se vai ser um caderno não pautado, com capa dura, a régua. Nós vamos utilizar também lápis. De preferência, tenha bastante lápis apontados, porque caso quebre uma ponta ou você precise de um lápis com a ponta mais fina, ele já está à sua disposição. Quanto ao lápis, eu também vou fazer uma ressalva, que é o formato de ponta que eu faço em meus lápis. Geralmente eu opto por essa ponta, né, mais comprida, mais afunilada, porque existe uma tendência das pessoas para, ao escrever, segurar nessa parte aonde que fica o colorido do lápis e a madeira. E então a pessoa ela tem por hábito segurar aqui. Dificilmente ela vai segurar mais acima para desenhar. E aqui, nessa posição, o campo de visão ele fica muito reduzido. Então, além de reduzido, ele fica limitado. Então, eu consigo fazer essa circunferência utilizando esse tipo de lápis. A mesma coisa vai acontecer aqui. A nossa tendência de segurar entre a parte colorida e a madeira. E com isso, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir um campo de visão melhor e também um campo de atuação bem maior do que o anterior, ok? Sem ficar mexendo com a mão, aí o movimento é apenas o movimento de punho, ok? Então, por isso que eu opto por esse tipo de lápis. Para fazer a ponta, pode-se usar estilete,
pode-se usar apontador. E também, às vezes, você precisa de uma ponta mais afiada. Então, você pode usar lixa para fazer isso, né? Para poder colocar a ponta bem fininha. Como você pode também utilizar uma lixa de unha. Eu tinha uma lixa de unha por aqui, logo, logo vou achá-la. Aqui achei. Uma lixa de unha comum, você também pode utilizar a lixa para poder fazer esse trabalho. Ou então você pode pegar um recipiente, colar uma lixa, né, no entorno desse recipiente e fazer a mesma operação. Só que aqui a grafite vai cair dentro, né, do recipiente e não vai sujar o seu trabalho, ok? Uma outra ferramenta que nós vamos utilizar, é lógico, né, são as borrachas, de preferência borrachas macias, e as pessoas às vezes me perguntam como que faz para poder ter uma borracha, achar uma borracha com um menor diâmetro. Então é muito fácil, você vai pegar uma borracha qualquer e vai cortar, né? Fazer uma tira, você corta e aí então você vai ter uma borracha mais fina, né? Que vai te permitir limpar pequenos espaços. Deixa eu fazer uma demonstração. Se eu faço aqui um quadrado bem pequeno e faço uma reta dentro desse quadrado, quando eu pego a borracha normal, corre o risco de eu encostar dentro, nas bordas do quadrado. E quando eu tenho essa borracha bem pequenininha, ela vai me dar um controle maior. Então, eu não preciso me preocupar tanto, né, pelo fato dela ser menor. Então, temos folha, temos caderno, temos régua, temos estilete, temos apontador, temos borracha, temos lápis. O lápis que eu uso é o lápis 4B, mas em alguns trabalhos eu também utilizo o 6B para poder fazer traços mais fortes. Sendo que o 4B, o que vai fazer um traço ser forte, firme, é a pressão que você vai colocar. Então, eu posso fazer desde traços bem tênues, né, até traços bem mais fortes e bem mais seguros, ok? Bem, lembrando que quando eu trabalho com lápis 4B, pelo fato da grafite ser porosa e mais macia, não é aconselhável trabalhar com lápis inclinado, mas sempre numa posição vertical, a não ser que os traços sejam traços suaves, aí tudo bem, mas se você for colocar pressão para poder fazer um traço bem forte, então o conselho é trabalhar com lápis na posição mais vertical possível. Nós vamos também trabalhar com compassos, né? De preferência um bom compasso, lembrando que existe a forma correta de se trabalhar com o compasso, a posição correta de se colocar o grafite. Nós temos também esse material aqui que se chama esfuminho, e ele tem por objetivo o quê? Né? Esfumar, quer dizer, é transformar, né? Espalhar a grafite. Né? Caso você não tenha um esfuminho, você também pode usar um cotonete, que vai também te dar o mesmo efeito. É claro que o esfuminho vai te dar mais precisão. O que mais que nós utilizamos? Bem, eu acho que este é o material básico para começarmos as nossas aulas, ok? Só ainda em tempo,
procure réguas macias, réguas transparentes, para que você possa ver melhor a numeração. Essa aqui é uma régua bem macia e ela é bem antiga, é tanto que eu cortei, né? Cortei ao meio para poder fazer traços menores. E ela me é muito útil. Bem, esse é o nosso material e vamos às aulas.